Meus seguidores do Instagram, do canal do YouTube Quero Saber e nossos ouvintes nossos ouvintes, tantos seguidores, ouvintes da Rádio Barreirinha de Portugal, que temos um programa toda terça-feira à noite que é transmitido essas entrevistas. Então fica no meu Instagram, fica no meu canal e do Mauro Rocha sobre Quero Saber, no canal do YouTube, que somos parceiros de trabalho, somos uma equipe. E esse projeto de entrevistas que vai também para a Rádio Barreirinha é um desenho nosso, né? Nós remodelamos o nosso projeto do ano passado e agora fazemos entrevista desde fevereiro. Então, hoje nós receberemos mais uma mulher maravilhosa que contará sua história de superação. Teve feridas emocionais, que ela ainda está fechando, que ela ainda está tratando, mas ela conseguiu romper e dar a volta por cima. Hoje ela é uma profissional de sucesso, é uma mulher incrível, que superou. Então, por que esse projeto de entrevista com mulheres contando suas histórias de superação depois de terem vivido com homens narcisistas, homens violentos? Porque elas estarão ajudando, contando suas histórias, estarão ajudando outras mulheres a superarem, ver que é possível. Porque muitas mulheres ainda estão com a venda nos olhos, nem imaginam que o que passam é violência doméstica, ou que estão casadas com um narcisista e que ele nunca vai mudar, e que ele vai ser sempre assim, que quem tem que mudar, que quem tem que romper é a própria mulher. Outras mulheres já se deram conta, tomaram consciência, mas ainda estão assim, e agora o que eu faço? Será que eu vou conseguir? E se eu me arrepender? Eu nunca vi nenhuma mulher que deixou um narcisista ou um homem violento se arrepender. Muito pelo contrário, foi difícil? Foi, mas conseguiram superar. E essa mulher é uma delas, e eu vou pedir para ela solicitar a entrada dela, né? A Lise. Lise, você pode solicitar sua entrada, por favor, para eu poder permitir, tá bom? Você pode entrar, Lise? Vamos ver. A Denise já tá aqui. A Denise está sempre pronta para falar, essa minha colega escritora, adora falar. Só que hoje não é você não, Denise. Você e eu somos na quarta-feira, tá lembrada? Mas se a Lise não conseguir entrar, eu vou acionar você. Mas vamos ver. Lise, por favor, cadê você? Eu acho que eu vou ter que convidá-la. Vamos ver. Dê risada sim, porque você tá muito oferecida. Tá gostando de fazer live, né? Gostando de falar, de contar, eu também gosto. Porque a gente sabe que tá ajudando mulheres, né? Não, minha amiga? A gente tá sabendo disso, né? Vou chamar a Lise agora por aqui. Vamos ver onde é que eu encontro com ela. Lise. Por favor. Oi, Wanda. Tudo bom? Wanda, minha amiga também, escritora, poetisa, uma mulher maravilhosa, uma mulher que está sempre se renovando, sempre se transformando, né? Vamos ver, cadê a Lise? Olha, Denise, fique por aí, a Denise, que se a Lise não aparecer, é você que vai. Ah, tá bom, ela acenou aqui, ó. Ela entrou e eu vou pedir para ela pedir para entrar. Entrar ao vivo com Lise. Tá entrando, Lise? Olá, minha amiga querida, gaúcha maravilhosa, que mulher linda. Obrigada pelo convite, Vera. Eu que agradeço você ter aceito, né? Porque eu sei que não é fácil, Não. que precisa de muita coragem para falar das suas dores emocionais, dessas feridas ainda abertas. Sim. Mas é preciso, Lise. A gente falando, a gente se cura. Contar nossa história, a gente se cura. Foi assim que eu me curei, contando no meu livro, palestrando, contando a minha história, indo também para as redes sociais e falando. E eu admiro a sua coragem, viu, Liz? Admiro muito. Eu admiro você, você sabe, né? A gente se conhece, eu admiro muito você. Muito de eu estar aqui hoje é por te admirar também, né? Obrigada, querida, obrigada. Né? A gente conversou, tu entendeu, assim, um pouco da minha história, mas realmente para mim não é fácil, eu nunca fiz isso, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu confio em ti.
Bom, obrigada pela confiança. Realmente eu preciso confiar na pessoa com quem a gente fala, Muito. né? E esse projeto, Lise, é para ajudar outras mulheres que passaram pelo que você passou, Sim, que estão passando ainda, e ver que é possível sim mudar a sua vida, que é possível dar a possível. volta por cima. É possível. Então Não a é gente conta fácil, um pouquinho. Não, né? fácil não é, né? Mudar a vida, transformar, fazer mudanças na vida não é nada Mas fácil. pode acontecer sim, né? A Requer gente muita sabe que coragem, né? muita. Eu acho que o máximo de toda a história se resume em coragem, né? Coragem de ter atitude, coragem de fazer coisas que tu nunca fez, coragem de se expor, coragem de tudo, assim. Eu acho que o bom resumo de uma história é sim a coragem. Ao meu irmão. Teu irmão, olha só, querido, beijão, mana. Dá um beijão para ele. Lise, você teve que romper com uma vida confortável, com uma vida estável, financeiramente, né? Ou nem Sim. tanto, né, Lise? Porque não era No tanto assim. início não. No início não. No início a gente se conheceu, a gente batalhava junto, fazia tudo junto, né? Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu, a gente morava na mesma rua, né? Na mesma cidade, nós tínhamos amigos, um amigo em comum. Cidade do interior do Rio Grande do Sul? Não, em Porto Alegre, na Ah, em capital Porto mesmo. Alegre? Em que bairro, Lise? Minha cidade. Aqui é Menino Deus. Menino Deus. A gente É a minha morava cidade. aqui. Oi? Porto Alegre é minha cidade. Nasci, me criei em Porto Alegre, Isso. né? Sou gaúcha. Exatamente, é. E aí a gente se conheceu ali, começamos a namorar, Quantos né? anos vocês tinham? Eu tinha 18 anos, se eu não me engano. E 18, ele? 19, por aí. Ele tinha 5 anos, mas ele tinha uns 24 por aí. Como é que foi o início do relacionamento, do namoro? Foi legal? Foi bom. Pra mim foi bom, assim, né? O meu pai, ele sempre foi muito fechado comigo, né? E muito severo também, né? Então eu nunca tive a oportunidade de fazer nada que ele não deixasse, Sim. né? E aí, quando eu conheci o Leandro, eu tive a oportunidade de fazer coisas mais sozinha, né? Foi uma libertação também, né? Seu pai lhe deu liberdade? É, porque Porque eu você estava namorando, né? tinha um homem ao seu lado. Exatamente, é. Quer dizer, saiu da mão do pai e foi para a mão de outro homem. Então, teu pai se sentiu seguro. Não vai fazer besteira, tem um homem para segurar. Tipo assim, eu não podia não estar, né? No controle de algum homem, né? Eu tinha que estar no Com controle de certeza, machismo, né? Uhum. Tu sozinha, você ficaria solta. Com Exatamente, é. o homem, tu estaria mais Segura, né? Na presa, cabeça dele, né? segura, refém de um homem. A mentalidade machista dos homens naquela época, que ainda hoje existe, né? Muito. E aí vocês namoraram por quanto tempo? Ai, assim, não sei te dizer namoro, porque foi, tipo assim, eu acabei indo morar com ele, mas entre todo, né, namoro, Cortou teu sinal. Voltou. Entre namoro e casamento. deu uns 14 anos. Você logo que começou a namorar, foi viver com ele? Não, não. A gente ficou um tempo morando cada um na sua casa e tal, mas depois a vida foi acontecendo e eu acho que eu forcei também um pouco, assim, tipo, acabei ficando mais vezes na casa dele, quando eu vi eu já tava morando lá Junto também. com a mãe E dele? não, só ele morava Aí sozinho, né? morava sozinho. Então facilitou mais, né, de ficarem Sim, juntos, né? sim. Logo aí depois também, depois de quanto tempo junto? Depois. Depois de uns 3 anos eu fiquei grávida da Martina, né? Aí as coisas começaram a ficar ruim, né? Eu comecei a depender dele financeiramente. Ficar pior, Antes né? você trabalhava. Eu sempre trabalhei no setor de contabilidade, né? Eu Sim, sou, eu sou técnica em contabilidade, então eu sempre trabalhei em escritório, né? sim. Aí você tinha sua independência econômica. Sim, sempre trabalhei, sempre tive meia. Desde quando eu fui morar em Porto Alegre, que eu saí do interior, fui para Porto Alegre, eu sempre tive minha independência, né? E
depois que você engravidou, você parou de trabalhar? Sim, foi uma opção, né? Eu parei de trabalhar Você queria ser e mãe? eu, assim, ó, a gravidez da Martina não foi uma coisa planejada, né? Mas a gente gostava, né? Pensava em uma criança, né? Com as nossas características e tudo mais, mas não foi planejado. Ah, vamos ficar grávidos. Não, não foi assim. Foi Mas bem queriam difícil, filhos. né? Sim, queríamos, mas não chegamos a conversar e dizer assim, ah, vamos ter um filho. Não, E quando não foi assim, né? você engravidou, como é que ele recebeu a Não, notícia? ele recebeu bem, né? Recebeu bem, a família também, mas sempre com restrições, assim, né? Tipo, não é um filho que vai salvar a relação, que já estava ruim, né? Ah, já Sempre estava tinha ruim essas a ressalvas. relação? Sim, a relação sempre foi uma relação muito conturbada, né? Com briga, nunca foi uma relação bacana, né? Algo que desse, assim, pra tu colher coisas boas, né? De uma relação. Nunca foi. Mas eu achava que eu podia salvar, eu achava que eu podia melhorar o Reverter, que tá de errado. reverter. Eu sempre pensei que eu podia reverter, sempre. E aí depois Sempre quando a Marta... nós mulheres as salvadoras, né? É, e eu fiquei nessa aí por muitos anos, né? De tentar reverter uma coisa que não... Que daqui a Que pouco não nem dependia de tinha. você. Não, é que Não depende dependia de de dois, você. né? Relacionamento é dois, né? Não é só um. 50% de E hoje, cada um. Você fazia 100% e, não dava, e ele não dava conta de fazer nem os 50% dele, né? tipo assim, ele tinha na cabeça que trabalhar e botar as coisas dentro de casa era tudo, né? Então, assim, pô, eu trabalho, me mato trabalhando, te dou um bom apartamento, te dou tudo, tu não precisa pagar boleto, não precisa te incomodar com conta e é isso que eu tenho pra te Do que oferecer, tu né? tá reclamando? Do que tu tá reclamando, né? Se tá tudo bem, se tu tem um teto, se tu tem comida, se tu não tem boleto pra pagar. Aquela coisa assim, você nunca tá satisfeita com nada? Sempre tá querendo mais? Tudo que eu dou não é suficiente? Tudo que eu E faço, você não agrada? não Quer agrada. dizer, era só material, né? Só financeiro. Financeiro. E eu sempre senti falta disso, né? Tipo, nunca foi uma pessoa carinhosa, assim. Ele nunca chegou nos lugares onde a gente tava, me abraçava, me beijava, demonstrava carinho na frente de outras pessoas, né? Na frente de outras pessoas a gente era amigo, né? E isso era uma coisa que me incomodava. Pô, por que só me procura quando tá em casa ou na hora, né, de É sexo? sexo. Né? Isso era... Eu me sentia mal, assim, por isso. E eu tentei conversar, tentei um monte de coisa, mas não era muito suficiente, não foi muito suficiente, né? Ele nem parava para ouvir, ou ele ouvia, e eu achava que era da sua cabeça, como eles dizem. Isso é coisa da sua cabeça, você tá sempre querendo Ele mais. parava pra ouvir, me ouvia e depois já virava em briga. Sempre, sempre. Eu tentava conversar, a gente sentava pra conversar, mas sempre virava briga. Sempre. Era de praxe, assim. E aí, com o passar dos anos, eu comecei a ver que não. Pra que eu vou sentar e conversar com uma pessoa? E aí, durante todos esses anos, eu sempre tentei várias coisas. Eu Por fui a exemplo, louca, eu fui. É a louca que briga e, né, toca o terror. Eu tentei a pessoa que não dá bola, não vou dar bola, né? Vou deixar passar. Tentei ser a carinhosa, vou, né? Fazer um carinho ali e tudo mais para ver se recupere. E foi isso, assim, né? Não consegui. Tentei de algumas maneiras e não deu certo. quantos anos ficaram nessa relação? Eu fiquei 14 anos com ele. 14 anos. Uhum. E sempre assim, sempre tentando, sempre você tentando. Eu acho que no final, assim, até ele daqui a pouco tentou, mas eu vi que não tinha mais volta, né? Eu acho que ele se esforçou também, assim, né? Mas eu acho que daí não é algo que tem que ser da pessoa, né? Eu acho que isso é uma coisa que daqui a pouco ele teria que resolver com uma terapia, com alguma outra coisa, né? E não. Como era o comportamento dele? É porque, assim, o comportamento é o tipo de comportamento que dura 2 semanas, né? Na terceira semana a pessoa já tá fazendo tudo que fazia antes, entendeu? Não é um comportamento que se Estável, perdura, né? estável. Não Não, era é um um comportamento comportamento. estável, quer dizer, Não. você não podia acreditar que ele fosse daquele jeito, Uhum. porque ele mudava de É. comportamento, de atitude,
O tempo Em 2 semanas. 2 semanas ele era outra pessoa. exatamente. É o E aí, ciclo da violência, né? e aí eu ficava assim, tá, mas só um pouquinho, né? O que que tá acontecendo? Tudo de novo, né? E tudo de novo, e os ciclos se repetem, se repetem. E ele acusava você que você era responsável por isso? Ele sempre dizia que eu era desatenta, que eu não prestava atenção, que tipo, eu podia dar mais, e eu não estava dando mais, tanto de trabalho como dentro de casa com os filhos, né? E tipo assim, o gramado do vizinho sempre era mais verde, né? Me explica assim, o que, por exemplo? Ai, dentro de casa, a minha vida era uma vida corrida, assim, né? Por um bom tempo, eu trabalhei na empresa dele, eu cuidava das crianças e ainda cuidava da casa. Então, às vezes, assim, a casa era impecável, eu vivia limpando casa. Meus filhos também, sempre impecável. E vamos supor, eu esquecia uma cueca. Ah, não tinha, sei lá, botei a roupa a lavar, esqueci, tava cansada, né? E ele, nossa, o mundo acabava, né? Ele insultava você? O que, Muito, muito. que ele Era. lhe dizia? O que ele dizia? Ai, Vera, sinceramente, assim, tem muita coisa que eu deletei da minha cabeça, sabe? Não sei te dizer palavras. Eu tenho muita. E já faz 5 anos que eu tô divorciada. Isso é uma coisa, assim, que eu não. Eu até nem gosto de ficar falando muito, porque é uma coisa que eu resolvi internamente pra mim e eu não gosto de ficar remoendo isso, porque é uma coisa que ficou lá no passado pra mim. Então, se tu, tipo assim, palavras e coisas assim, sinceramente eu já nem lembro. Eu me lembro que era muita briga, Era né? Eu não sei te muito detalhar. insulto, muito insulto, muita desvalorização, Muito, né? muito. E aí, tipo assim, eu não presto. Tipo, por causa disso, eu não prestava pra mais nada, entendeu? Tudo que tinha feito não tinha valor nenhum por causa de Nenhum. uma cueca que tinha É, esquecido de é, lavar ou de botar no varal de daí, estar seca. assim, sei lá, eu gosto de usar tal e tal camisa do uniforme e tal. E essas tal e tal camisa eu não lavei. Já dava um estresse, já acordava de manhã brigando, ele acordava, entrava no meu quarto me chamando, e eu já saía com o coração na boca. Eu me lembro quando a Martina nasceu, eu morava num apartamento no Menino Deus, ótimo apartamento, não, não é isso. Mas quando ele chegava do trabalho, eu escutava o barulho do motor do carro dele, eu já conhecia. Ali meu pânico já começava, porque tinha que estar tudo perfeito, né? Tinha que fazer o café dele, tinha que servir ele, a criança tinha que estar arrumada e a casa tinha que estar limpa. E eu, por muito tempo, assim, eu me sentia, eu olhava pra mim, eu me sentia como se eu fosse empregada da família. Eu era empregada dele e dos meus filhos, né? E isso não tinha retorno nenhum, né? Nem na empresa, tipo, eu fiz muita coisa pela empresa dele, tipo, trabalhei de graça por muitos anos, e ele dizia que não era de graça, que eu tinha teto, que eu tinha comida, então não era de graça, Não né? tinha Que eu nenhum tinha prolabore. nada. Eu nem vou falar o valor que ele me pagava, porque é ridículo, né? E, e por muito tempo, assim, então, qualquer funcionário que chegasse lá, esse funcionário era mais importante do que eu, né? E eu provava, eu não queria importância por eu ser mulher dele. Eu queria importância pelas coisas que eu provava que eu estava certa. Tu E queria mesmo ser eu provando, valorizada, né? mesmo eu dizendo que a pessoa estava certa, eu estava sempre errada. Era brigas homéricas, que ele olhava para Dentro mim e da dizia, empresa mesmo. dentro da empresa. Tipo assim, não tá bom, então pega tuas coisas e vai embora. E aí, como é que eu vou embora, sendo que eu moro num... a empresa, na verdade, era no meio do mato, né? E Uber era muito difícil, não tinha Uber lá. Tipo assim, então tá, vai embora. Mas eu vou embora como? No meio do mato. Entendeu? Ele fazia isso porque ele sabia que eu não tinha como ir embora, né? Eu fui aprender a dirigir depois que eu me divorciei. Eu fui ter um monte de coisa depois que eu me divorciei. Hoje, tudo que eu tenho, e hoje, se eu sou feliz e eu consegui deixar isso para trás, é só porque eu tive a coragem de me divorciar. Então, não é fácil, é difícil, Com né? Como tudo na vida, né? certeza, com certeza. Mas eu hoje eu sou muito feliz, eu não me arrependo numa vírgula do que eu fiz, né? Hoje De ter você é me uma empresária, né? divorciado. Graças a Deus. Uhum.
Sou feliz com o meu negócio. Tem seu carro. Tem meu carro, aprendi a dirigir, né? Tem meus traumas, tem. Mas eu acho que acho que cada ano que passa, assim, eu me sinto melhor, mais segura, né? Acreditando em você, né? Muito. Quando começa quando tu vê que as decisões que tu toma estão dando certo, né? E quando vê que a decisão que tu toma, ela tá te trazendo benefícios e ela é positiva, as coisas começam a acontecer, né? Então, eu tive muitas coisas boas na minha vida, né? Eu já comprou seu apartamento? Comprei meu apartamento, não me entregaram ainda. Mas tô comprou, tá comprado, né? Comprou na planta, na mão, né? Uhum. Então, assim, eu tive... E a conquista do meu apartamento é uma conquista fruto do meu trabalho, da minha dedicação, né? A minha carteira, né? Fui lá na coragem de novo, né? Fui lá, consegui fazer, passei de primeira, fiquei muito feliz. De motorista. Que conquista consegui. Maravilhosa, é uma liberdade, né? Claro, é sobre isso. Quando eu me divorciei, tudo que eu mais queria na minha vida. Né? Ele não deixava você dirigir? Não, ele nunca falava que eu não podia dirigir. Ele sempre me botava empecilhos, né? Então, não tinha dinheiro, não posso. Tá cortando, eu não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Eu não ouvi o que você falou. Tá. Ele nunca falou que eu não podia dirigir, né? Ele sempre falava. Eles não se posicionam. Não. Eles só sabotam. Sabotam a gente. Sabotam. E aí, tipo assim, eu não posso porque esse dinheiro tem que ir pra empresa. Porque eu tenho um sócio. Esse sócio, se eu der pra ti, eu tenho que dar pra mulher dele. Umas coisas assim, sabe? Enfim. Eu sempre aceitando. Você contentava, você não argumentava. Eu não tinha armas, né? Eu não tinha armas. Porque todo o poder de financeiro estava na mão dele, né? E eu não me importo que esteja na mão dele, desde que esse poder financeiro seja dividido, né? Com a família, né? Claro. Esse poder financeiro, ele sempre manteve tudo na empresa dele. O máximo que eu consegui fazer foi ele comprar uma casa, porque eu não me aguentava mais me mudar, né? E foi o máximo que eu consegui. Porque ele ele hoje está com a casa. Sim, hoje é ele que está com a casa, porque eu não quis ficar com a casa, né? Eu preferi o dinheiro para eu poder fazer investir na minha vida, né? Começar a minha vida. Investiu na sua profissão, né? No seu empreendimento. E eu saí da casa e não peguei nada. Eu tive que comprar tudo do zero. Mas foi bom. Eu comecei, depois que eu me divorciei, eu comecei a cuidar de mim. E o cuidar de mim era fazer comidas que ele não gostava e que eu gostava e que eu nunca fazia porque ele não gostava. Eu comecei a ouvir as músicas que eu gostava, né? Quando a gente viajava, eram as músicas dele. Eu não conseguia escutar as músicas que eu gostava porque ele fazia cara feia e aquilo me incomodava horrores. Então, assim, quando eu me divorciei, eu comecei a ser eu, né? Primeiro de tudo, a ser eu. Eu não conseguia ser eu, ou ele me podava, ou ele não deixava eu falar. Eu começava uma história, ele terminava a história no meio de amigos, né? Mas isso são os comportamentos mesmo, narcisista. Interromper você, dar continuidade, concluir a história, não deixar você se posicionar, falar. Ele via que o pessoal estava gostando da história que eu estava contando, ele ia lá, se metia, falava mais alto e não deixava eu terminar. Eu nunca terminava, olha, eu nunca terminava uma história que eu comecei, ele terminava. Era assim que funcionava. E é bem assim. Isso é um dos comportamentos, é um dos jogos de manipulação do narcisista, para nos deixar com o sentimento de idiotice. Nós não somos pessoas normais, nós somos aquém dele. Ele é superior, ele se coloca nesse lugar. Ele tem que ser o ter público, é ele que tem que ser visto, não você. Exato. E aí eu me irritava muito assim com isso, né? Enfim, enfim, eu queria ter essa autonomia, pelo menos para eu poder levar meus filhos na escola, né? Então eu dizia para ele, vamos fazer isso, tu paga
paga caro van, né? Naquela época a gente pagava van para 2 crianças, né? E a Martina já não tava mais gostando de andar de van, porque fazia o bullying com ela, mexiam com ela. E aí... Ele preferia pagar a van para os dois do que pagar uma autoescola e uma carteira de motorista para você. Exatamente. E não queria dar independência, né? Autonomia. Não, eu pedia dinheiro para ele para comprar água mineral com gás. A água era água mineral. E a água era, sei lá, R$ 15. Ele me deixava ou os 15 certinho, ou, tipo assim, ele nunca deixava dinheiro a mais em casa. Nunca. Ele era complicado, assim, nessa questão financeira, né? Era muito, com muita escassez, muita privação, né? Mesmo tendo recurso. Mesmo tendo recurso. Só que o recurso dele sempre era todo para a empresa. Em casa a gente tinha o necessário, né? Me fala quando você queria ir no salão pintar as unhas, o que ele dizia? Ele me levava, me dava dinheiro, me buscava, tipo assim, mas era lá de vez em quando, né? Normalmente eu acabava até fazendo as minhas unhas em casa, assim, eu não tinha, tipo assim, eu vou lá no salão porque eu tenho meu cartão. Não tinha. Ele pegava o dinheiro da carteira, ele me dava, e era isso que ele fazia. Ele te levava e te buscava até o salão? Levava, me buscava, e me dava dinheiro, pedia o troco. Umas coisas assim, ridícula, né? Ridículo. Isso é para manter você sob controle, né? Quando você disse, eu depois que me divorciei, comecei a escutar as músicas que eu gosto, a cozinhar as comidas que eu gostava e nunca fiz porque ele não gostava, eu comecei a me dar aquilo que eu tinha de direito. Isso é o resgate da dignidade. Exato. Resgatar a sua dignidade. E eu só reconstruir a sua identidade. Eu só consegui fazer isso porque eu saí da relação, né? Do mesmo da relação. Porque, sim, se você continuasse na relação, continuaria sem dignidade e sem identidade. A gente perde a identidade. É o que eles gostam, é o que eles comem, é o que eles dizem que é bom. Exato. E a gente vai abrindo mão, a gente vai cedendo. É bem assim, porque eu nunca escolhi um destino de férias, tipo assim, de família. Vamos para tal lugar. Não. Ele sempre escolhia, a gente nunca sentou e disse, olha só, vamos pra... E os lugares que eu queria, nunca dava. Não dá. Então, é complicado, assim, sabe? Tu olhar e, tipo assim, mas eu tô numa relação que eu faço aqui, entendeu? Não? Se o lugar que eu quero eu não vou, a carteira que eu preciso eu não tenho, o trabalho que eu faço, além de não ser remunerado, eu ainda era humilhada. Pra que eu tô aqui, né? Mas sou eu, né, nessa relação? Que lugar eu ocupo nessa relação? E isso começou a me incomodar de uma maneira que eu pensava assim, ou eu saio dessa relação, ou eu vou ficar doente, né? E eu não posso ficar doente emocionalmente, porque eu tenho 2 filhos, né? Eles precisam de mim. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, eu preciso sair dessa relação enquanto eu ainda estou saudável, porque vai ser difícil, eu vou ter que começar tudo do zero, e como é que eu vou começar do zero doente, né? Como é que eu vou começar do zero, porque daqui a pouco eu vou estar depressiva, vou estar... Sei lá como é que eu ia ficar, né? Mas já estava muito pesado para mim. E a gente sempre tinha brigas muito horríveis. A gente não se agredia por muito pouco, assim. E era Você chegava a ter medo que ele lhe agredisse fisicamente? Não, porque eu sempre me impus, né, Vera? Por mais que ele fosse assim, desse jeito e tal, eu nunca deixei ele pensar que ele pudesse me agredir. Eu partia... Mas ele gritava muito. Ele tem um timbre de voz muito alto, né? Muito forte. E ele conseguia falar mais alto que eu, né? Sempre, né? Então eu nem era ouvida, na real. Não. O que você pensa, a sua opinião, sugestão não existe para ele. Para eles, narcisistas. Você não existe, na verdade. Você é útil. Útil para limpar a casa, para trabalhar na empresa sem remuneração e para cuidar dos filhos de vocês. É utilidade. Eles não enxergam a mulher com amor, com valor, com carinho. É utilidade. Eu era útil. E aí chega um ponto que a gente se dá conta.
O meu lugar aqui é ser útil. Sim, por isso que eu te falei, né? Durante toda a minha relação, eu não me sentia uma mulher, né? Que eu não era uma. Eu era empregada da família. Eu era empregada dele e dos filhos. Então, o que ele precisava, eu tinha que cooperar, e o que meus filhos precisassem, eu tinha que estar ali. Então, era essa a relação. E ele era um bom pai? Quando eu era casada, não. É tudo com vocês. Hoje, quando eu me divorciei, meus filhos ganharam um pai. Não era. Eu fazia tudo sozinha. Tudo sozinha. Ele nunca deu banho, ele nunca trocou, ele não participava de nada. Ele só trabalhava, descansava, e eu não podia atrapalhar o descanso dele, porque ele tinha que trabalhar, porque ele tinha que botar o sustento na casa. Então, enquanto eu era casada, ele era péssimo, né? E foi, meu Deus, foi muito desgastante, porque depois eu fiquei grávida do Henrico e eu já queria ter me divorciado quando a Martina cresceu, né? A Martina tinha uns 4 anos, eu já queria sair daquela relação, e eu fiquei grávida do Henrico. Numa reconciliação, a gente brigou e ele saiu. Quando ele voltou, a gente tentou se reconciliar, e aí nessa reconciliação eu fiquei grávida. Aí nasceu o Henrico, que é uma benção na minha vida, né? Eu amo meus filhos, tá tudo certo, não é sobre isso, né? É sobre eu não Leva mais um conseguir me tempo para tomar divorciar. decisão. Tem Eu que não esperar consegui. mais um tempo para poder tomar decisão. Exatamente. E quando o Henrico tinha uns 3 anos por aí, aí sim, aí eu consegui me divorciar, porque toda vez que eu falava que eu queria me divorciar, ele não acreditava em mim. Então, ele, além de ele não acreditar em mim, ele achava que nunca isso ia acontecer. Ele Te achava muito falou algumas vezes. fraca, né? Tu te mostrava muito fraca, muito à Ele, mercê dele, obediente. Como é que uma mulher vai tomar uma atitude? Como é que uma mulher dessa, que ele mantém sob o comando dele, vai tomar uma atitude? E ele nunca pensou na vida que eu fosse me divorciar. E só que daí depois eu me divorciei, estourou a pandemia, né? Eu fui obrigada a morar com ele por algum tempo, não me lembro quanto tempo, sinceramente. E eu morei com ele um tempo, até eu conseguir sair de casa, né? E esse tempo que eu fiquei morando ali, ele virou a melhor pessoa do mundo. Claro. Para poder te trazer de volta. Ele virou o homem que eu sempre quis, né, na minha mente, assim, uma pessoa bacana, gentil. Eu comecei a chegar nos restaurantes e pedir o que eu queria, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Como assim? A gente, quando ia nos restaurantes, ele que pediu o cardápio. Tipo assim, o que tu quer comer? Carne? Então tá, vou pedir isso, isso, isso. E aí, quando eu me divorciei, e aí a gente tentou sim, uma reconciliação. Eu chegava, eu podia pedir o drink que eu queria, eu podia gastar quanto eu quisesse, entendeu? Mudou. Ele virou o homem que, meu Deus do céu, o Pra me homem dos sonhos. enganar, né? E só que assim, a máscara cai. Então, vai. Tudo aquilo que tá ali de aparência é uma máscara. Com A certeza. pessoa não consegue se manter Por porque muito ela não tempo. é assim. Não consegue se manter por muito tempo. Porque ela não é assim. E o que fez você não cair de novo nessa máscara de bonzinho? Eu comecei a ver, e eu comecei a tirar essas máscaras dele, né? Eu parei de olhar. Oi? De que forma? Porque era muita repetição. Tipo, ele mudava e voltava a ser o que ele era. Sim, sim. Era cíclico. Você já tinha tomado consciência do ciclo da violência. Sim, aquilo estava sempre se repetindo. E ele não lhe enganava mais. Você já tinha tomado consciência. Exatamente, ele não me enganava mais. E aí eu pensava assim, gente, mas isso não vai mudar, ele vai ser sempre assim. E eu vou ficar assim até quando? Né? Fiquei 2 anos ali. Só que claro, eu foquei, quando eu me divorciei, eu foquei muito no meu trabalho e nos meus filhos. Meus filhos eram pequenos. Então eu nunca quis
colocar uma outra pessoa na minha vida, nunca quis. Então eu foquei nos meus filhos e no meu trabalho. Você estava divorciada, morando na mesma casa, mas já estava montando o seu empreendimento. Quando eu me divorciei, eu ainda fiquei um tempo na casa dele, né? Que nem eu te falei, por causa da pandemia. Depois eu peguei e fui morar em apartamento, eu aluguei um apartamento, né? Eu fiquei ali um tempinho sem fazer nada, juro, porque eu tava extremamente esgotada, fisicamente, mentalmente. Eu só queria ficar quieta e fazer terapia. Eu não queria falar com ninguém, eu não tinha vontade de fazer nada. E aí depois, ali pelo segundo ano, se não me engano, mais ou menos, eu montei uma loja online de moda feminina, que foi onde eu acho que eu consegui dar a minha primeira, né, alavancada. Então, eu criei a loja do zero, fiz logo, fiz tudo, né? Eu vendia, eu era modelo, eu era financeiro, eu era tudo, né? Que lindo. Então, e deu muito certo a loja, assim, nossa. E foi através da loja que eu conheci minha amiga e ela me ofereceu o salão para eu comprar. E eu vi uma oportunidade de trabalhar e, e ficar perto dos meus filhos, né? Porque o pai deles também mora aqui. O salão é dentro de um condomínio. Então, assim, eu vi a oportunidade de, nossa, que eu consigo trabalhar e consigo ficar perto dos meus filhos, né? Meus filhos brincavam no clube e eu tava trabalhando, né? Então, eu conseguia cuidar deles, ficar com eles. Eu sempre vejo meus filhos todos os dias, né? E isso é assim até hoje. Então, foi uma oportunidade que eu tive de conciliar isso, né? Meu trabalho e o cuidado deles, né? Sim. E hoje o salão mantém a sua vida Mantém, absolutamente. Você mantém. está Graças muito a Deus. bem, já O salão, ele é uma benção na minha vida, né? Porque foi ele que me deu essa independência, né? E além da independência, ele não me deu só isso, né? Essa independência financeira, ele me deu autoestima, ele me fez ver o quanto eu sou capaz, né? nossa, claro, se transformar numa empreendedora. Exatamente. E não é fácil, a gente sabe disso, né? Mas Nós esse temos potencial trabalho. sempre esteve dentro de você. Você sempre foi essa talentosa. E eu me sinto assim, entendeu? Só que eu, por quantos anos eu fiquei abafada, né? E quantos anos sem eu poder ser quem eu sou e sem e trabalhar nas escuras, né? Porque se eu tudo que eu fazia na empresa dele, eu era bem sucedida, né? Eu fazia bem feito. E tipo assim, nunca fui reconhecida, nunca. Então, para mim, aqui, quando eu tive o meu negócio, eu pude doar tudo isso que eu já tinha doado para ele lá e não tinha. E era para mim. Era o meu esforço hoje é para mim, para as minhas clientes e para os profissionais, né? Eu quero que eles tenham um bom ambiente de trabalho, eu quero que eles acordem e queiram ir para o salão trabalhar, né? Que façam com vontade, né? Com profissionalismo, né? Exatamente, porque tudo gira em torno disso, né? De ter bons profissionais, ter bom atendimento, isso tu traz bons Você é uma clientes. boa, você é uma profissional que sabe gerenciar a sua equipe, né? Sim, eu Você é uma confesso que líder, você é uma líder. Você gerencia, lidera a sua equipe. Isso sim, é muito importante. isso é muito bom, mas eu tenho dificuldade, sim, ainda hoje, né? Eu, é complicado, porque é pessoas e pessoas a gente, né, tem que ter Um jogo né, de cintura. cultura, tem que ter uma certa expertise, né? Logo ali no início do salão eu tive muita dificuldade, porque eu não sei fazer cabelo, não sei fazer mão. Então, assim, eu preciso de pessoas para trabalhar para mim, né? Você sabe E gerenciar, né? sim, isso é o que eu faço hoje, né? Mas eu tive bastante assim, dificuldade assim, de gerenciar a equipe, justamente porque eu não tinha essa expertise, né? Eu nunca tinha feito isso, né? E o Normal, né? trabalho A gente começa e vai melhorando, né? é, Com o decorrer dos anos a gente vai melhorando em todos os aspectos. ainda tem os gargalos, né? Que nem eu digo, mas a empresa anda, o salão anda, né? Eu consigo coordenar ali, fazer as coisas acontecer.
e anda, né? E é um Tá tudo salão certo. Assim. grande, tem massagem, tem tudo, né? Tem setor de massagem, depilação, cílios, sobrancelha. Olha só, é um salão grande, está bem localizado dentro de um condomínio de luxo. Não, é incrível. E O lugar é incrível, assim, o eu lugar é sou maravilhoso, suspeita para eu falar, né? conheço, Porque né? eu Eu sou já fui lá no apaixonada. salão. Já foi minha cliente, né, Verinha? Já, com certeza, e pretendo continuar quando eu for no Sul novamente. Foi muito bom te receber lá. Os gurias adoraram. Legal, E é isso. eu gostei muito das suas profissionais. Elas são demais, né? São Mas é isso, é ótimas. sobre isso, né, Vera? Tipo assim, eu não consigo manter uma equipe plena o tempo inteiro, né? Elas saem, elas voltam, É normal, é É bem normal. normal isso. Então, agora eu tô com uma Como todo equipe. dono de salão se queixa disso. Quando elas aprendem, então ótimas, vão para o salão. Elas não param, eu isso acho é bem. que é um perfil, eu acho que é um perfil de circular em salões. Isso é normal do mercado, né? Quem É. trabalha com isso é bem normal. E eu Mas quando o ambiente de trabalho é bom, você vai ter sempre Boas pessoas profissionais. querendo entrar no seu Exato, salão, querendo trabalhar no exatamente. seu salão. Então, assim, hoje eu tenho uma equipe que é incrível. A minha equipe é muito boa, né? Porém, eu não. Tipo, a gente ajusta de um lado, tem a demanda do outro. Isso é bem normal, assim, sabe? Mas eu hoje posso te dizer que eu sou feliz, assim, com as coisas que eu É conquistei. realizada, Lizzy. Você é uma empreendedora Hoje eu sou maravilhosa, feliz. bem-sucedida. Na verdade, eu Com já sou certeza. feliz há muitos anos, né? Desde que divorciou. Nossa, minha vida mudou. Eu costumo dizer assim, ó, que todo ano eu faço alguma coisa que eu nunca fiz. Então, assim, ó, eu já fiz várias coisas na minha vida depois, e eu não falo isso só depois do divórcio, né? Porque a minha relação foi eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 18 ou 19 anos e eu fiquei casada com ele até os 34, 35 anos. Então, assim, eu nunca fiz coisas que hoje eu tô fazendo, né? Vou dar um exemplo. Eu nunca fui num Grenal. Ontem eu fui num Grenal. Olha, que legal! E tu tinha vontade de ir, Lizzy? Eu sempre quis ir, era meu sonho ir, assim, sabe? E aí eu fui. Que Então, coisa tão e tem simples, né? tão simples. E aí ontem eu fui no Grenal e foi assim, ó, e porque eu sou colorada, né? Era um momento especial para os colorados, né? E aí ontem eu consegui ir. Gente, aquilo foi tão emocionante para mim, mas não foi só isso, né? Eu depois que eu me divorciei, né, e agora eu tô madura, eu tenho uma condição financeira que me permite daqui a pouco fazer as coisas que eu quero, né? Então, eu tô vivendo várias coisas que eu nunca fiz, né? Ontem foi um exemplo. No carnaval, eu fiz as primeiras férias só eu e meus filhos, a gente nunca tinha feito isso antes, né? Escolheu o lugar, Eu você escolheu. escolhi, né? Eu fui com os meus amigos, né? Meus amigos, meu lugar, e era um lugar seguro, pessoas maravilhosas, pessoas confiáveis, pessoas que eu gosto de estar junto. Meus filhos amaram, eu amei, foi tudo ótimo e eu nunca tinha feito isso, né? Então são várias coisas assim que eu nunca tinha feito e eu com 39 anos tô fazendo. É como uma criança que nunca foi num parque e vai ao parque e se deslumbra com tudo. É assim mesmo quando a gente se liberta. A gente se deslumbra com tudo que consegue fazer sozinha. E eu sinto que para mim, quando eu faço as coisas, tem um sabor diferente, né? Porque Exatamente. eu aprecio, eu fico deslumbrada, eu curto, eu fico em êxtase, assim, Maravilhada, sabe? né? Maravilhada. Eu Isso consegui só fazer acontece. isso. Isso só acontece porque lá atrás eu tive coragem de seguir minha vida, né? O pai dos meus filhos é um excelente pai, é um pai nota 1000, né? E eu sempre falo, desejo que ele seja feliz, desejo que ele siga o caminho dele, né? E a gente precisa, sim, ter uma boa comunicação, porque nós temos 2 filhos juntos e filha para Você sempre. Mas consegue ter essa relação boa? de comunicação, filhos, é o que eu tenho com ele. Mas ele aceita que você diga o que você acha,
Que você se posiciona em relação às crianças, Sim, é tudo com ele. sim. Ele aceita. Ele ouve você, aceita a sua opinião, a sua sugestão, seu E eu conselho. também. E eu também. Então existe um respeito hoje. Os pais se respeitam. Muito. Coisa que a gente nunca teve. Né? A gente, quando era casado, a gente nunca se respeitou. Era horrível, né? De falar isso até, mas é verdade. Ele nunca teve respeito. Né? As coisas eram do jeito dele, se eu rebatesse, virava briga. Sim, então, a briga, os gritos, o falar alto serve para intimidar, né? Sim, nossa, e era horrível. As brigas, assim, era bem complicado. Então, o que eu tenho para dizer, assim, é que vale a pena, não é fácil. Hoje eu tô vivendo um período da minha vida que eu tô colhendo as coisas que eu plantei lá atrás, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu tô colhendo, sim, as coisas que eu plantei. E eu plantei muita coisa boa, né? Eu sou uma pessoa do bem, né? Então, eu tenho certeza que tudo isso que está acontecendo hoje na minha vida, que é tão bom e tão positivo, é fruto de merecimento, né? Eu plantei isso lá atrás. E eu sabia que uma hora eu ia colher, mas nunca é também na hora que a gente quer, né? É no tempo de Deus. Mas se você não tivesse dado o primeiro passo, você não estaria hoje nesse lugar. Não estaria. Por isso que eu digo, eu não me arrependo de nada. E nunca, em momento nenhum desses 5 anos eu me arrependi de ter me divorciado. Nunca. Nem quando estava passando tanto trabalho. Não. Porque qualquer trabalho que eu passei depois da separação era fichinha perto da minha vida de casada. Realmente. Era fichinha. Porque era uma vida sem paz. Viajar com a família era um inferno. Era briga. Era horrível viajar. Nada tinha prazer. Nada tinha prazer. Era... E eu ia na obrigação. Eles não dão uma trégua, né? Não dá uma trégua. Tipo, na viagem, antes de chegar do pedágio, já tinha que estar com o dinheiro na mão, com o dinheiro estendido para ele não demorar no pedágio. Eu tava sempre com o coração na boca. Tipo assim, eu nunca sabia. Sempre pisando em ovos. Sempre pisando em ovos. Tipo, eu nunca sabia quando, tipo assim, essa pessoa vai... O que ela vai fazer agora? Qual vai ser a reação dela? E agora? Que por mais que você tentasse fazer certo, nunca tava bom. Não, nunca. E assim, eu via que às vezes ele se esforçava para fazer, tipo assim, isso tá legal, parabéns, isso é isso. Mas é que ele queria alguma coisa em troca ele queria, entendeu? Então, assim, para mim foi uma situação extremamente desgastante, assim, mas hoje, depois de 5 anos, né, eu graças a Deus, assim, foi uma parte da minha vida que eu tive bons frutos, né, e o fruto disso são meus filhos, que... E aprendeu, né, Liz? Nessa relação você aprendeu. Muito, apanhei muito, porque o que a gente não aprende, porque a vida ensina. Ensina. Hoje você vai se relacionar com alguém e se tiver um comportamento parecido que você identifica, você não cai fora. Você não se dá mais o direito de sofrer. Eu vou ser sincera, assim, sabe? Eu acho que tem muita coisa ainda para eu aprender, né? Eu tenho alguns traumas ainda, né? E tem algumas coisas assim que eu vejo que é uma atitude que eu tomo baseada na minha relação anterior, né? E eu não... Mas o bacana de tudo isso é saber reconhecer. Isso aqui não é dessa relação. Eu tô trazendo de uma relação nociva, eu tô trazendo para cá os vírus daquela relação nociva. Isso é importante, reconhecer, identificar. Só que a gente só reconhece quando a gente... Depois que já aconteceu. Mas assim, tu poder olhar para a situação e dizer assim, gente, mas não faz sentido, né? E por que eu tô assim? Por que eu tô travado? Por que eu tô... tipo, hoje eu tenho dificuldade de demonstrar carinho, ou, né? Medo de ser machucada, né? De ser machucada e, tipo assim, eu demonstrava carinho, a pessoa não era recíproca comigo. Não, mas... Né? Não vai dizer assim, mas hoje é diferente. Sim, mas você tem que trabalhar essas feridas emocionais. Tem que trabalhar. Por isso que eu digo que numa separação, assim, eu sempre falo para minhas amigas, curte esse momento tu.
Faz as coisas pra ti, escolhe teu filme, deita sozinha, fica sozinha, faz coisas só pra ti. Come chocolate na hora que você quer, na cama. Bota um fonezinho, vai caminhar, sei lá, mas curte tu, porque é isso aí que vai fazer tu reconhecer lá na frente algo diferente ou algo fora da curva, tu entendeu? Que vai fazer tu olhar e dizer assim, não, isso tá errado, né? Eu não posso mais aceitar isso, porque você viveu o que eu vivi lá atrás, né? Na verdade, quando você aconselha suas amigas, e o que foi o que você fez, curte a sua presença, a sua companhia. Você está dizendo assim, ó, se Se encontre, encontre se ache, e acha. se ache, se perceba, se veja, se enxergue, se escute. Você está Exatamente. dizendo assim, ó, você existe, mas onde está você? É, Primeiro você tem que descobrir onde está você. E ficando sozinha, assistindo um filme sozinha, caminhando sozinha, tomando um chimarrão, que a gente gosta muito, claro. Tomando chimarrão sozinha, tomando um espumante sozinha, curte. um vinho sozinha. As primeiras noites que eu fiquei sozinha no meu apartamento, eu bebia a bebida que eu queria, eu fazia a comida que eu queria, eu olhava o filme que eu queria, escutava a música que eu queria. Eu não queria nem dormir, porque eu É queria. uma felicidade imensa, né? Porque eu tava ali e não tinha ninguém pra me julgar, não tinha ninguém pra dizer assim, Ninguém vai te cobrar. não, e ninguém vai dizer assim, ai, que música horrível. Ai, credo, não quero olhar. Ai, que ruim, ai, que chato. Vai tomar um espumante agora? Aí é hora, né? Isso é hora de tomar um espumante? Que isso? Deixa eu botar carregar. Que isso? Tomou ontem, vai tomar hoje de novo? É. E aí são momentos que eu, na minha visão, acho muito importante. Eu nunca vou me. Nesses tempos, nesses anos aí, né? Eu amava. Até hoje. Hoje ele saiu até do Netflix. Eu preciso ver onde é que tá esse filme que eu quero olhar ele de novo. Eu olhei muitas vezes. E toda vez que eu tava sentida, chateada com alguma situação, né? Porque a gente passa por coisas, Claro. mesmo se afastando, né? A gente passa por situações desagradáveis, é estresse, enfim, é difícil. E eu sempre, quando eu tava assim pra baixo, eu olhava aquele filme, no Comer, Rezar e Amar. Como o filme? É Comer, Rezar. Rezar e Amar, da Julia Roberts. Eu já assisti umas 5 vezes. Gente, aquele filme, toda vez que eu tava me sentindo mal, ele tem várias mensagens. E toda vez que eu olhava aquele filme, A gente acha coisas diferentes aí. eu né? achava uma mensagem pra mim, pra aquele momento que eu tava passando. Exatamente. Então, a gente está precisando ver. Eu sempre indico filmes para minhas clientes. Eu tenho uma lista de filmes Em Busca de Mim também, né? É ótimo. E agora esse muito assim que começa. Lindo, é lindo. E lindíssimo. Porque assim, ó, eu sou uma pessoa que eu sempre, né, que eu escolhi ser assim, né? Eu não escolhi ser assim. Mas as minhas atitudes e as minhas decisões sempre foram tomadas sozinha, né? E isso é bom, mas é ruim também, porque é bom também tu ter alguma pessoa mais experiente do teu lado para te aconselhar, daqui a pouco ver algo lá na frente que tu não viu. E eu nunca tive isso, né? Meus pais, eles não são pessoas que conseguem daqui a pouco me dar esse suporte, né? E eu como é que eu posso dizer? Tudo que eu fiz foi por mim mesma. Mas você construiu essa mulher forte, né? Essa mulher que você confia em você mesma. Você tem você. Eu acho que não adianta você ter pai, mãe, marido, todo mundo lhe dando suporte quando você se sente fraca. Quando você confia em você, acredita em você, você tem tudo. Nada lhe derruba. Faz a diferença, né? Isso faz muita diferença. Nada lhe derruba. Porque... Você sabe por que a gente se relaciona com homens narcisistas, homens violentos? Por nossa carência afetiva. Sim, muito. A gente acredita que esse homem maravilhoso, esse príncipe encantado, vai nos levar para um castelo. Ele nos leva para onde? Para masmorra. Não, é horrível. É um lugar. Leva para masmorra. É um lugar. Até sairmos de lá, até sairmos da masmorra, é um sofrimento muito grande. E a gente se perde de nós mesmas. Muito. A gente se desencontra, a gente não se acha mais em lugar nenhum. Quem sou eu? O que eu gosto? E hoje eu digo assim que eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida, né? E hoje eu consigo sim tomar as minhas decisões, mas eu tenho pessoas muito iluminadas na minha volta.
Eu sei, eu conheço alguma. É. E isso, pra mim, foi assim, ó, eu tive que dar Faz a vários. diferença, né? Eu Faz a tive que dar. diferença, né? Tipo assim, eu tive que recomeçar várias vezes depois que eu me separei, né? Tipo assim, eu vou começar meu negócio. Aí vendi, comprei o salão, começar de novo, né? Aí comprei meu apartamento, tive que começar de novo. E toda vez que eu tive que começar de novo, sempre Deus coloca pessoas muito boas assim na minha vida. Porque você é uma E pessoa hoje, boa, por merecimento. e eu sou tão Deus enxerga grata, o que a gente faz, né, Lise? é, Lise, e, assim, e não deixa eu te tenho, falar. tem palavras. Desculpa. Fala, termina o que você ia dizer, que você Eu, encontra pessoas sabe, iluminadas e você é grata por isso. muito, né? Eu sou muito. Mas E essas pessoas. você é um amor de pessoa, Lise. Você é uma graça de pessoa. Tanto que eu digo, né, minha filhota. Ai, ela é minha mames. É verdade. Amada, querida, admiro muito você. Sabe Deixa eu que é te dizer uma difícil, né? coisa. Eu sei. Por isso que eu tô aqui. Deixa eu te falar. Por isso você tá aí, né? Foi difícil, eu venho tentando, Foi tentando, difícil. tentando, até que hoje ela queria escapar. Ela queria deixar para amanhã. Eu digo, não, Lise, por favor, hoje. Uhum. Sabe por quê, Lise? O dia que eu vou fazer uma entrevista, para mim, é um dia muito especial. Uhum. Eu vou conversar com uma mulher que vai trazer a sua história, e eu sei da dificuldade que é de falar, de se expor. Para mim, assim, é com muita honra que É. eu ouço a história das mulheres as quais eu entrevisto. Eu sei É o um quanto dia tu acolhe especial. isso também, né? Muito, Eu sei o muito, muito, quanto porque tu eu passei já acolhe. por tudo. Então, Há muito. o meu, nem sei se é medo, não é medo. É que eu nunca fiz isso, né? E eu também nunca falei da minha história, e a minha história é muito grande, né? A gente vai fechar aqui uma hora, né? É, E é muita, muita, eu muita coisa. sei. Muitos detalhes, né? Detalhe, e como eu te falei, né? Tem muita coisa que eu já deletei da minha Que cabeça, eu já bom, nem lembro mais. que Então, bom. assim, e eu, Não que fica bom, remoendo, né? Remoendo. porque é um passado meu que me ensinou, né? Me ensinou o que eu posso, o que eu não posso, o que eu quero, o que eu não quero. E ainda é difícil para mim, algumas coisas assim não é bem resolvida, mas eu já melhorei muito, Lizzie, né? eu vou te dizer uma coisa, a gente nunca está resolvido. Não, Eu tô com 60, não. vou fazer 68 anos em maio e ainda não estou resolvida, ainda tenho coisas para dar conta, ainda tenho coisas para melhorar. Quando eu penso que tá bom, eu vejo que eu fiz alguma merdinha que não foi legal, e eu digo, recuo e me Isso autoanaliso. aí. Então, a vida é isso. A vida Uhum. é isso. É estarmos num processo sempre. Sempre. O importante é termos consciência de quando fazemos alguma coisa que não tá legal. Não Perfeito. é? É o que eu tento fazer hoje, né? Tipo assim, daqui a... Dá últimas palavras, faltando 2 minutos para nós encerrarmos, para os nossos ouvintes da Rádio Barreirinha de Portugal e os nossos seguidores do Instagram e do canal do YouTube. É, Para te despedir. E eu te agradeço muito, Liz. sai que eu te amo, né? Te amo também, minha amada. Olha, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que coragem. Quando eu me divorciei, as pessoas olhavam para mim e diziam assim: Nossa, como tu é corajosa. E eu não sabia se isso era uma coisa boa ou ruim, porque às vezes eu olhava para mim e dizia assim: Gente, que merda que eu tô fazendo, porque as pessoas me veem tão corajosa assim, né? E não. A coragem, ela é extremamente importante, é ela que vai te dar gás para tu poder fazer e, e decidir pelas coisas que só tu pode decidir, né? Então, assim, é uma decisão somente nossa. Tu pode conversar com teu pai, com tua mãe, mas quem vai decidir é tu. E para fazer isso tem que ter coragem. E coragem de seguir. Vai vir as pedrinhas, vai ter as recaídas. Pode ter. Tem pessoas que não têm, tem pessoas que têm. Mas, assim, tenta se resolver com isso. Tenta deitar no travesseiro depois que tu tomou essa decisão e deitar, sabe? Deitar, dormir e saber que tu fez tudo, né? E é o que acontece comigo. Eu sei que eu fiz, eu sei que eu tentei, não deu certo, né? Eu desejo que ele seja feliz, que ele tenha uma pessoa bacana do lado dele e que a vida seja boa para ele, porque eu quero um pai saudável para meus filhos, né? Muito bem. E agora você está fazendo de tudo para dar certo para você, já que fez de tudo pela relação e não deu. Não é isso? Eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô Não bem, importa. né? Eu tive
eu tenho ainda algumas crises de ansiedade, eu tenho, né, as coisinhas aí que dá pra Todo mundo resolver. tem. Eu também tenho. Todo mundo tem. Tô bem, faço meus exercícios, trabalho, cuido dos meus filhos, vivo a minha vida. Eu costumo dizer que tem a Lise mãe, tem a Lise amiga, tem a Lise empreendedora, tem a Lise, né, que é profissional também, e tem a Lise mulher. A Lise mulher Tem. também. E a Lise Pessoa. Exato. É sobre isso. E hoje eu consigo respeitar isso, né? Antigamente eu era só a Lise empregada, né? Mãe, mulher, né? E a gente Esposa. sabe que Não era mulher, era esposa. Mulher, exatamente. Isso, você está sendo hoje. exatamente. Isso Lise, mesmo. querida, gratidão, muita gratidão por você cooperar com essa entrevista, falando para tantas mulheres. Eu já recebi uns 3 relatos aqui. Sério? Sim, de pessoas que estão passando por isso. Olha, manda me procurar para a gente poder conversar. É bem comum. É bem comum. Eu sei. Dá o meu Instagram é veraregina.r, tudo Pode minúsculo. deixar. E a pessoa pode se comunicar comigo por lá, tá bom, meu amor? Um beijão. Beijo. Te amo, Lise. Eu também. Gratidão, meu amor. Bom trabalho, tá? Obrigada, Tô com querida. saudade. Também. Tchau. Beijo. Beijo.